Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que ponto dessa atemporalidade você vai estar assistindo esse vídeo, mas quero agradecer desde já a sua presença aí conosco. E se você já está inscrito no nosso canal, bora ir lá. Agora, se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Tem um sininho aí, ó. É só apertar o sininho, se inscrever. É algo que é muito simples para você e que para a gente é muito importante. Bem, estamos hoje em mais um Tudo é Possível Consciência. Hoje com o meu querido professor, o, ele é terapeuta, como chama quem estuda os cristais? É uma boa pergunta. Estudioso de cristais, estudioso de ervas, estudioso entre as conexões entre os mundos. Seja bem-vindo, Pedro Pavan. Obrigado. E agora você me deixou com uma pulga atrás da orelha. Como é que chama uma pessoa que estuda os cristais? É uma boa pergunta. É uma boa Tem o pergunta. geólogo que vai estudar a parte de composição geológica do mineral e tudo mais, mas o pessoal da espiritualidade, um cristaloterapeuta, talvez? Talvez um Foi cristaloterapeuta. daí que eu comecei, né, com os cristais. Bem, antes da gente começar, eu quero agradecer a sua ancestralidade. Axé. A todos aqueles que vieram antes e que prepararam a estrada para você chegar até aqui, nesse momento de transição planetária, nesse momento que a gente se encontra, um momento muito importante como humanidade, e você poder transbordar todos os saberes da sua alma, que Axé. são muitos. Então, muito obrigada a toda a sua ancestralidade, muito obrigada a toda a sua hierarquia espiritual, que eu sei que você tem uma hierarquia muito forte. E gratidão a todos esses seres que te inspiram que te mostram o caminho para você ajudar as pessoas nos processos delas. Axé. Gratidão, Pedro. E eu que agradeço o convite. Finalmente a gente conseguiu convergir tudo para estar aqui, né? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Pedrox, como tudo começou? Bom, se a gente for pensar na parte de espiritualidade em geral, foi a vida inteira porque meus pais eram espíritas, avó e essa coisa toda. Então, de pequenininho, a gente já passava por todos os processos e vivia isso. Tinha evangelho no lar e tal. Meu pai fazia radiestesia, meditação transcendental, reiki, e eu e meu irmão, nós éramos as cobaias, né? Então, a gente meio que nasceu um pouco nessas coisas. E aí foi indo, em determinado momento da vida, você tem que escolher o que você quer fazer da vida, o que você vai fazer, e aí fui fortemente influenciado a fazer faculdade de terapias, né? Na ocasião eu entrei na Embi Morumbi, naturologia, com 17 anos. E eu nem sei o que eu fui fazer lá, além de conhecer os cristais. Porque um belo dia eu tava lá, um cara bate na porta, meu professor Edu, ele fala, pô, eu vou dar curso de cristais. Na época, acho que era a segunda turma de cristais dele. E aí ele falou que ia dar o curso de cristais. Eu falei, pô, eu vou fazer esse negócio. Eu queria fazer alguma coisa prática logo. Era só fisiologia, anatomia. Naquela época eu não tinha maturidade pra ter interesse nisso. E fui aprender sobre os cristais. Pois eu fui o primeiro a chegar e o último a ir embora. Todas as pedras que passavam eu pegava, ia fazendo montes e montes de pedra. Peguei tudo. Pois acabou o curso, e eu fiquei lá. Perturbei o meu professor. Ele teve que mostrar a sala dele, teve que dar o curso de novo ali, de tanta coisa que eu fiquei perguntando e perturbando ele. E por coincidência, o curso era na mesma rua em que minha avó morava, a mesma avó espírita que sempre conversou e ensinou as coisas pra gente, doutrinou a gente desde criancinha e tal. Cheguei lá, vó, deita aí, vou fazer um negócio em você. Então, saí do curso, a primeira coisa que eu fiz foi praticar. Praticar. Eu pus ela deitada lá, eu não sabia nem o nome das pedras, o que, que era o que, tinha uma noção de chakras, alguma coisa, e fui me orientando ali, fiz, ou seguindo a apostila, o protocolo, fui seguindo, seguindo, seguindo. E desse primeiro contato até hoje, acho que não teve um dia na vida que eu não estive com os cristais, que a gente não foi trabalhando, conversando, desenvolvendo, meditando, de alguma forma. Então, os cristais começaram por aí, de fato. Então, essa conexão com os cristais foi o seu portal de entrada para esse mundo maior da espiritualidade, né? Pode-se dizer assim? Ai, que difícil responder essa pergunta. Difícil, Eu não né? sei, porque Racionalmente, né? com 14 anos eu já tive um movimento de incorporação espontânea ouvindo mantras de Krishna. E eu já via coisas e conversava desde pequeno. Então, não sei se foi exatamente a entrada do portal da espiritualidade, mas com certeza foi a entrada, um reconhecimento do reino mineral na minha vida, né? Tá. Então.
E eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa, como é que é o trabalho do Pedro, né? Além de professor, além de ensinar, além dos cursos, como que você ajuda as pessoas nos processos delas, Pedro? Tá. Eu vejo que até respondendo os questionários e coisas, e refleti bastante hoje, né, antes de vir aqui com as perguntas que você propôs, e foi muito legal. E eu fiquei pensando, nossa, tantas vezes eu respondi ali professor, né, e missão, e essas coisas que eu sinto, eu acho que é esse lugar de partilhar esse saber. E até pensando, o meu signo é Gêmeos, então o meu Hum, cardíaco tá voltado para compartilhar, para falar, explicar, ensinar. Então eu me identifico hoje como um professor, eu me vejo nesse lugar. E é o que eu faço desde os 19 anos, quando eu comecei a dar aula sobre cristais e energia, e espiritualidade em todos os lugares que eu fui passando, né? Então, além dessa parte de ensinar, que eu acho que é o ponto ápice, porque a gente consegue, através de informações embasadas, fundamentadas, você conduzir as pessoas a se movimentar por essa senda de evolução no universo. Não apontar a direção, mas quando você traz uma perspectiva, ajuda as pessoas a refletirem, e essa reflexão é muito saudável para a gente desconstruir padrões internos e de repente ir para uma outra dimensão de si mesmo. Então vejo que a importância do trabalho como um todo é essa. Hoje eu não sei se eu sou um terapeuta. Na verdade, eu resisto e brigo muito com isso desde sempre. Atendo as pessoas, faço um mapa astral, estudo astrologia em nível avançado e tarô e todas essas coisas, que é minha paixão, assim, né? Além dos cristais. É, Então, hoje é um pouco essas coisas. A gente desenvolveu algum processo de acompanhamento, talvez uma mentoria, não sei se posso usar esse nome, mas um processo de acompanhamento, porque eu vejo que eu preciso de ajuda, eu tenho minha rede de apoio, eu tenho pessoas além de terapia convencional, eu tenho pessoas, amigos e profissionais que me ajudam na caminhada espiritual. Então eu entendi que de alguma forma aquilo que eu já vivenciei poderia servir de inspiração para alguma pessoa ou outra, e aí eu comecei a desenvolver um trabalho de acompanhamento. Então hoje eu faço basicamente isso, assim. sensacional. Eu fiz um curso com você há 2 anos, eu acho, que Uhum. chamava 777. Eu sei que ele se reformulou. Uhum, uhum, E esse curso que eu fiz com você era um curso basicamente de proteção, protocolos de proteção, uhum, né? uhum. Resumindo, assim, Pode ser. né? E esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Legal. Uhum. Eu entrei com muito medo, confesso, né? Porque quando a gente vai caminhar para um outro lugar, a gente tem que atravessar isso, né? Uhum, E uhum. o eu pequeno da gente fica com um pouquinho de medo. Fica. E foi sensacional. Eu sei que você tem uma plataforma hoje Uhum. e você tem alguns cursos lá. Você poderia falar isso para as pessoas que estão em casa? Sim, esse do 77, que foi ano que vem eu vou voltar com Eba! a turma do 77. Inclusive, até me fizeram uma proposta para a gente trazer presencial, uma experiência prática e imersiva no 77. Então, Sensacional, acho hein? que ano que vem vai ter isso sim. Hoje eu hospedo todos os cursos online e eu tenho um negócio, não tem um nome exatamente por enquanto, é o Círculo dos Magos, mas está se transformando. Estou num momento de transição muito importante para uma árvore que está se formando, né? Até então eu vejo que o meu processo foi muito, eu estudo, eu me conecto com aquilo, eu tenho muita vontade de partilhar aquilo, e como tem as pessoas ali, a gente começa a conversar, 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 e eu organizo esse conteúdo, vai formando cursos, e então foi acontecendo assim nos últimos 10 anos, vamos pensar. Então, por enquanto, eram só cursos, ideias e informações que estavam ali. Agora eu estou pegando tudo esse conteúdo dos últimos 15 anos que eu vou dando aula, mas propriamente dito, e eu estou organizando isso e está se formando uma árvore. Então, Nossa, que existe lindo esse isso. ambiente que está se formando, né? Então, trabalhar desde a base, o tronco e a nossa coroa, né? A ramificação do nosso ser. Para a gente poder frutificar, Exatamente. né? Se a gente não tem um trabalho de base feito, como é que a gente Uhum, vai frutificar? exatamente. E essa é uma das propostas do curso lá do 777. Se eu não Uhum. tenho meu ponto base, o meu pé no chão, quem me protege, cuida e guarda aqui na dimensão mais densa da existência, qualquer ventinho pode me derrubar. Então vai se formando toda uma estrutura, né? E eu tenho que agradecer muito a minha amiga Marta Lu, que foi ela que me falou do seu Legal. curso. Muito obrigada, Marta.
E ela insistiu na época, ela falou, Dani, você tem que ir nesse curso, você tem... E realmente foi transformador, porque eu olhei para as minhas raízes, Uhum, uhum, né? Porque quando a gente pensa em espiritualidade, a gente acha que a gente vai, né, transcender, a gente... Não, é ralar, uhum, né? É uhum, olhar lá para as nossas sombras, olhar lá para os nossos pontos de dor, né? E uhum. trabalhar isso, né? Sim, E esse sim. curso, ele nos traz recursos para a gente poder fazer isso aí de uma forma bem feita, né? É, eu vejo que cada tradição propõe que evoluir espiritualmente ou o caminho espiritual tem propostas distintas. Acredito que talvez, não é certeza para mim ainda, mas que todas devem convergir para um objetivo. Então, quando se traz a palavra transcender, eu acho que talvez esse seja o objetivo de todas. Algumas vão falar de transcender, outras vão falar de integrar, como a alquimia, por exemplo. O ápice da alquimia é a integração, né? Você dissolve, você coagula, você dissolve, coagula, e no fim você tem um produto final que é a integração de todos os pontos da jornada, né? E quando a gente pensa nesse caminho de integração, é literalmente aquilo que se integra, todos os pontos se conectam ali. E nós somos um microcosmo num macro. Então, quando eu tô falando de evolução, eu tô falando de mim e do fora. E você citou me conhecer, olhar para minhas raízes, para o meu denso, para as minhas sombras, porque toda essa fragmentação faz parte desse meu corpo, dessa minha estrutura, esse meu todo. Então, Sim. acho que tudo isso se integra, né? Sim, sim. A gente só vai chegar na frutificação se a gente passar por tudo isso, né? Uhum, uhum. Tá até pensando na árvore em si, você tem desde o musguinho mais simples até a grande árvore gimnosperma, angiosperma, que você vai ter os frutos, as flores, que é o ápice dessa cadeia evolutiva. Mas para Sim, chegar lá, a natureza teve que fazer um longo percurso. E nós somos essa natureza. exatamente. Exatamente. É tão Uhum, lindo olhar por esse prisma, né? uhum, Eu uhum. acho que nos traz mais força e nos traz uma. Desmistifica um pouco, né? Porque no fundo, é um grande trabalho que a gente tem que fazer com a gente, Sim. né? Que a história é a gente com a gente, É né? intransferível, É né? É intransferível. intransferível. E isso a gente vê muito quando a gente vai atender as pessoas. Tem alguns trabalhos que não dá para desenvolver, porque são pessoas que vêm querendo que você resolva os problemas dela. Você pode movimentar aquilo que é externo, mas o cerne da questão é de responsabilidade de cada um. E até Sim, analisando qualquer caminho espiritual verdadeiro, a primeira senda é a da responsabilidade. A autorresponsabilidade, e é a partir daí que eu começo a caminhar. sim, sim. Bem, eu queria que você falasse um pouco dos cristais, então. O que Tá você bom? sentir que tem que ser falado. A primeira coisa que eu vou falar dos cristais, então, eu vou falar do cristal que eu trouxe para vocês, pro Eba! podcast aqui. Maravilha. É muito interessante porque quando você começa a mexer com as pedras, os cristais, todas as pessoas do planeta falam: Nossa, Pedro, olha, eu trouxe essa pedra para você. Eu vi isso, lembrei de você e trouxe. E chega um momento que você tem uma acumulação de pedras que você não sabe mais nem o que fazer com elas. E esse fim de semana, uma pessoa me trouxe umas pedras e falou: Nossa, eu trouxe esse negócio aqui. Eu falei: Interessante. Eu trouxe para mim, mas eu sabia que tinha algum destino. E aí, vindo pra cá hoje, eu tava quase saindo na porta, fez um twin. Daí eu entendi, nossa, eu já sei pra onde vão essas pedras. Então eu trouxe 3 pedras aqui de presente pra vocês. Que Essas legal. pedras vêm direto de Minas Gerais, acho que Belo Horizonte, se eu não me engano, de uma mina que tava. Foram fazendo. E olha que legal, estão fazendo um túnel ali. Então essas pedras são um produto natural da demolição desse caminho que está se Que formando. interessante, Então é o né? resíduo de tudo aquilo que está lá. Então a memória que esses cristais, essas rochas, essas pedras trazem. Então aqui nós temos 3 camadas. A primeira dela é essa daqui, que é o mais bruto, é o granito mesmo. Que linda. Então é a parte mais bruta ali. Pessoal que tá em casa. Que ela vai falar muito daquele estado mais bruto do nosso ser. Aquilo a ser lapidado, desenvolvido, sutilizado, transcendido, né? Usando uma palavra que você trouxe. E essa segunda aqui, olha só, é a mesma matriz. Só que Uhum. aqui ela já começa a se mesclar com o quartzo. Que lindo. Ou seja, essa mesma rocha, em algum instante de consciência, ela começou a sua sutilização, sua transcendência, entrar em outras dimensões também. Olha que legal. E que ela tem um pedaço aqui que elas são do mesmo tom, como você falou, em algum momento ela se utilizou, né? Isso. E aqui o produto final dessa Ai, alquimia que é o próprio lindo. quartzo que se formou ali nesse mesmo ambiente. Que lindo. Sensacional. Então eu trouxe aqui representando esse lugar da jornada,
E as pedras, eu vejo que o reino mineral ele tem uma proposta muito poderosa que é. A gente não fala do caminho das pedras. Ah, eu vou seguir o caminho das pedras, né? É aquilo que tá lá, aquilo que tá fixo, aquilo que foi feito, aquilo que tá instaurado. Hoje eu vejo que uma missão do reino mineral é ser base de sustentação do processo evolutivo humano, animal, planetário e tudo mais. Então essas pedras mostrando aí um caminho que pode se construir, que está sendo construído, saindo do ponto A e chegando até o ponto final. Nossa, Então é isso. sensacional. Gratidão profunda e que a gente possa, né, ter essa referência interna, né? De que a gente está saindo desse ponto A e que Uhum, ponto que a gente pode uhum, chegar, né? uhum, uhum. Sensacional. Muito obrigada, De Pedro. nada. É isso, dessas pedrinhas são isso daí. O que mais das pedras que você gostaria de saber? Como as pedras, eu sou uma apaixonada pelos cristais também, Uhum. desde criança. Olha só. Não só os cristais, todos os tipos de pedras. Pedras roladas, pedra... Uhum. às vezes eu acho uma pedrinha na rua que conversa comigo e agora eu já pergunto: você quer vir? Então, pode vir. Eu tenho uma conexão também com as pedras muito forte. Ok. E eu queria que você explicasse para a pessoa que está em casa, né, que não entende sobre cristais, de que forma os cristais podem nos ajudar nesse Beleza. momento que estamos aqui, nessa experiência, Legal. né, como humanos, né? Legal demais. Bom, eu vou responder essa sua pergunta partindo do que eu estou construindo no caminho cristalino. Tá. Então, não estou trazendo exatamente alguma referência, senão a experiência com as pedrinhas, tá? Então, vamos lá. Como as pedras podem nos ajudar dentro do nosso processo evolutivo? Primeiro, vamos olhar para uma pedra qualquer. Vou pegar essa daqui, ó. Aqui fica bom para ver? Aqui, ó. Esse Ali? aqui, ó. Ah, ok. Uma pedra qualquer. Isso aqui, por exemplo, é uma pirita. Tá. Essa é a forma natural dela. Ela é É um natural? cubo de É. pirita. Tem uma mina específica na Espanha que produz essas pedras com o hábito perfeito delas. É um cubinho perfeito. Uhum. Assim como outras pedras vão desenvolver-se em outras formas. Como essa aqui é uma pontinha de quartzo tangerina. Nós vamos pegar essas pedras e vamos fazer um processo de rolagem que imita a pedra rolando no rio e ela fica arredondadinha assim. Então são Uhum. formas como a gente encontra os minerais na natureza. O que eu quero trazer então essa ideia? Como eles podem nos ajudar? Primeiro ponto, hoje eu trago uma visão de que os cristais, eles não são objetos em si. Eles são seres, são consciências. Uhum. Cada cristal é como se fosse um atributo, uma força da divindade manifestada no plano físico, sem intermediários. É a materialização pura da divindade. Então, quando a gente estuda o que cada cristal faz, a gente vai entender uma força divina neles. Vamos pensar, por exemplo, essa daqui, é uma turquesa. Essa turquesa é até a cor azul turquesa vem dessa pedra. Essa daqui é uma turquesa original, né? Que as pessoas pintam muitos cristais, enfim, Uhum. tem toda uma picaretagem louca aí no reino Sim. mineral também. E a turquesa, falando dos ancestrais, os índios norte-americanos já falavam que a turquesa era uma pedra da paz interior. Porque quando você se debruça sobre uma turquesa e ela toca você, a sua mente vai se dissolvendo daquelas densidades, das preocupações da coisa e você entra num outro estado de ser. E aí você começa a verbalizar, a comunicar de uma outra dimensão de existência. Então, Uhum. quando a gente pensa dessa forma, isso daqui poderia representar paz, que é um atributo da divindade. Então, se eu estou precisando de paz na minha vida, de repente eu posso exercitar a conexão com esse cristal. A pedra não vai resolver o meu problema, minha ansiedade, minha raiva, meu estresse, a coisa, mas ela vai ajudar o meu corpo a recordar que, por eu ter uma alma que subentende-se divina dentro de um corpo manifesto físico, ela vai ajudar o meu ser como um todo a recordar de que eu também sou essa divindade. E por ser a divindade, assim como essa pedra, eu também sou a paz. Uhum. Então, quando eu me debruço nesse exercício de conexão, de contemplação, de remeditação, respiração, enfim, N formas de utilizar, eu vou me carregando com essa energia também. É como se a gente buscasse no lugar interno da gente aonde está aquele atributo ali. E por Uhum, correspondência, uhum. isso ativasse. É mais ou menos Isso, isso? isso. Mesmo porque muitos dos elementos que compõem os cristais também existem no corpo da gente. Sim.
no corpo da gente. Vamos pensar o mais simples de todos, o ferro, Sim, que é a pedra hematita. A gente tem ferro no nosso sangue. sim. Então, automaticamente, se eu trabalho com hematita por correspondência, Uhum. eu vou estar ativando esse sangue no meu corpo, utilizando uma hematita, por exemplo. Tá. E aí vai, a gente pode fazer um estudo avançado de todos os elementos que compõem fisiologicamente o corpo humano e mineralogicamente as pedras, e entender correspondências que estão ali. Então, tem muitas formas da gente trabalhar, e eles podem atuar de diversas formas. Sensacional. Sensacional. Do plano mais denso ao plano mais sutil. E aí Tá. a gente vai perceber que existem pedras com formas distintas, com cores, tons, com densidades distintas que vão trabalhar esses estados de consciência, os mais densos nossos aos mais sutis. Tá. E também as formas, as cores, tudo isso também tem um diferencial nesse Uhum. processo, Sim, né? sim. Vamos pegar uma outra forma distinta aqui, ó. Olha isso aqui que belezinha. Que sensacional. É. Isso é uma formação natural que é chamada de quartzo mestre cetro de poder. E que traz essa Uma força força, de né? cetro, né? É. Maravilhoso. Só de tocar a gente Só a consegue gente já perceber. consegue Isso. perceber. E aí eu vou trazer uma outra perspectiva de como a gente consegue trabalhar com os cristais. Tá. Não sei se todo mundo conseguiu ver, mas ó, é como se fosse um cogumelinho, né? Tem um corpinho e um cabeção aqui em cima, né? A parte de cima maior e um corpinho. Uma outra forma, eu posso olhar o cristal como um símbolo. Uhum. O mais simples, eu pego uma concha e ponho no meu altar. Estou representando o mar. Eu Tá. pego um âmbar, que é uma resina de pinheiro fossilizado, vou fazer uma prática. Eu estou referenciando essa ancestralidade, né? Então, como símbolos. E se eu pego um cetro de poder, por exemplo, eu vou fazer uma abstração mais avançada agora. Ele poderia estar representado ou corresponder a uma letra hebraica, Zain, que é a espada, Uhum. mas que também carrega a força do cetro de poder. Uhum. É uma letra que representa o poder da divindade manifesto ali a ser utilizado com a sabedoria. Então, de repente, meditando com essa pedra e junto com essa letra hebraica, eu consigo entrar numa dimensão de consciência mais profunda. E aí o cristal não seria o protagonista da história, ele seria uma ponte para eu atingir algo, Tá. Sensacional. né? Um apoio, né? Poderia ser. Poderia ser um apoio para a gente Uhum. chegar nesse estado onde a gente gostaria. Uhum. E aí várias correspondências vão acontecendo, como pedras que eu vou associar a entidades, pedras associadas a divindades, e aí eu vou tendo uma amplitude imensa do trabalho com os cristais também. E por onde, vamos imaginar uma pessoa que tem uma grande afinidade por cristais e quer começar a desbravar esse mundo. A sua sugestão é que a pessoa comece como, por onde, né? A ter essas informações, porque eu acho que chega um momento da vida que o ser dela vai desbravando, Uhum. né? Por si só e vai trazendo as informações. Mas esse começo ali, essa coisa mais rústica do começo, precisaria de uma ajuda. O que que você sugere? Olha, para eu começar o meu estudo, o mais importante é ter Sim. a vontade de estudar, de conhecer. E não é o estudar, eu tô falando, não é o estudar da cabeça, né? Eu saber que o quartzo rosa é isso, que a turmalina é um borosilicato complexo de alumínio com composição variável. É a fórmula química da turmalina. Não é esse saber necessariamente, isso Sim, vem em algum momento. É essa vontade de saber e conhecer. Então, mais importante, pegue a sua pedra. sim. Sinta S- essa energia. Eu acho que sentir a energia, eu vejo que gera uma limitação nas pessoas quando eu falo, pega esse cristal e sente. A pessoa fala, eu não sinto nada mesmo, então o cristal não é para mim. Tá. Então, não. Quem já tem desenvolvido uma camada sensitiva de si, ok. Mas você pode pegar e andar com ela, estar com a pedra, põe embaixo do seu travesseiro para você dormir com ela, que é uma forma de praticar. Anda com ela no bolso. Eu aqui, ó, não saio de casa sem minhas pedrinhas do bolso. Ah, vou fazer uma Uhum. meditação. Pega o seu cristal. Então, experimente ele. E vai ler, vai estudar, vai pesquisar, dos melhores livros aos piores livros. Leia tudo, veja tudo e procura aquilo que Uhum. faz sentido, que corresponde com você. E aí você vai experimentando, experimentando, experimentando. Quando for o seu momento e você precisar refinar
esse seu estudo, você vai encontrar fontes e pessoas que você vai se dialogar e vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Então, experimente. Da mesma forma que eu saí do curso, fui na casa da minha avó, deitei ela lá e fiz a experiência, ali eu estava conhecendo e aprendendo os cristais, porque eu Sim, pratiquei eles. sim, sim. E acaba acontecendo uma troca aí, né? Porque os Uhum, cristais também, através de você, eles conseguem uhum, trazer aquilo que eles têm que trazer, uhum, comunicar aquilo que eles têm que comunicar. uhum, E acaba sendo uma interação, né? uhum. Essa dupla aí, né? Sim, sim. Vamos partir de uma ideia que, lá grega, né, de que cada coisa tem a sua natureza. Então, uma folha tem princípios ativos. Sim, Independente da gente conhecer, saber disso ou não, eles existem na planta. Então, ela tem um propósito. Um animal carrega suas características. Cada pessoa tem a sua personalidade. Então, cada um de nós tem uma natureza. Com os cristais é a mesma coisa. Essa geometria que compõe o cristal, os elementos químicos estão ali, a luz que ele emite, a cor, tudo, todos esses componentes demonstram uma natureza que aquele ser tem. Então, cada um deles tem um propósito. Quando eu pego e trabalho com esse cristal, com essa consciência, com essa vontade, eu estou direcionando ele a cumprir o seu propósito. Então, de alguma sim. forma, ocorre esse exercício de prática, de troca e prática também. Sensacional, Pelo sensacional. menos hoje eu vejo dessa maneira, né? E Tá. muitas pessoas perguntam, nossa, sempre perguntaram, ah, mas tem uma extração ilegal, agressiva dos cristais? E a minha resposta para isso sempre foi, eu não sei se eu posso fazer alguma coisa para parar isso em escala mundial. Ninguém vai parar de. Mas o que que eu posso fazer? Compreendendo conscientemente as pedrinhas, eu posso pegar e ensinar sobre isso. Eu posso mostrar para as pessoas que não é só um enfeite de mesa, que é algo além. Quando você olhar para um cristal e tocar ele com uma consciência, o cristal vai te tocar de volta. E Sim, aí todo esse sistema vai se integrando. Então eu estou ajudando aquele ser cristalino a se realizar no seu propósito também. sim, Então, sim. Com certeza, isso é sensacional, porque ele tem uma função, é fato, né? uhum, Você uhum, está ajudando, vamos colocar entre aspas, né? uhum, A ele encontrar esse lugar aqui de novo, uhum, né? uhum. Mais ou menos isso, É, eu não sei, né? a palavra ajudando, É entre eu não sei aspas, se a né? gente está É. ajudando e nem se ele se está desencontrado, né? Tá, Ajudando ele a encontrar o seu. Não, acho que ele está ele tá no plenamente seu lugar, encontrado, né? tá, Aí a gente abriu o campo para que o máximo dele possa se manifestar. Que é a mesma coisa do exatamente, nosso caminho espiritual. Como sim, professor, como terapeuta, como condutor de qualquer tipo de experiência, o que a gente pode fazer? Ajudar de alguma forma a movimentar um campo em que a pessoa consiga se desabrochar. sim, exatamente. Uhum. Sensacional olhar por essa perspectiva. Achei, achei. O que mais você quer trazer dos cristais? Ah, e que a beleza deles é transcendente, né? Tem um exercício muito legal. Eu, sempre que possível, organizo expedições no Petar. Tá, Eu levo as pessoas para fazer a experiência prática com os cristais, meditação e tudo isso dentro das cavernas. tá, E ali, imagina, você está imerso no reino mineral. Literalmente, você está dentro da rocha, dentro do solo, dentro de uma montanha ou abaixo, né? E tudo aquilo, do teto, a parede, o chão, tudo é a rocha, o reino mineral. E quando a gente está ali nesse lugar, vamos chamar visceral, né? Nesse escuro, nesse profundo, é uma experiência que fala muito de nós, né? Então eu trouxe essa ideia porque o cristal ele está além da pedrinha que a gente está segurando na mão. Se a gente for pensar, sei lá, o tijolo da parede, a areia do cimento, você tem lá o mesmo silício da areia daquela parede que é o silício do quartzo, que é o silício que tem no seu celular, num chip, que está em todo lugar. Então, olha quando a gente olha com essa visão um pouco mais expansiva sobre o reino mineral, essa dimensão está em todo lugar. E aí, o como nós vamos conduzir isso em nós e na nossa perspectiva do universo a partir disso, né? sim, sim. E você tem conduzido esses grupos ainda? Em outubro agora eu vou. Você quer falar um pouquinho disso para as pessoas? Essa turma eu fui convidado para estar nessa turma, já é uma turma fechada, mas ano que vem, logo depois do carnaval, acho que no final de março, eu vou levar uma turma minha de novo. Tá bom. E daí essas informações tem no seu site, no É no seu Instagram, Instagram, geralmente a gente posta lá. Sou o Pedro Pavan, a tá? gente vai comunicando lá. Que sensacional. Eu tive uma experiência com os meus filhos numa caverna lá, Hum. no Petar é ali perto do registro ali, né? Eu acho que sim. É, Quando você vai por baixo. Aham. nós fomos em várias cavernas
Em algum momento eu pedi para a gente estava na caverna lá e eu pedi para o guia que estava conosco para a gente apagar as luzes e para a gente se perceber ali naquele escuro, naquele Uhum, silêncio. uhum, E foi incrível a reação das crianças na época. uhum. Eles embarcaram junto e falaram: Nossa, mãe, que legal sentir o barulho da água, porque lá tem até cachoeira dentro das Tem, cavernas, tem, né? tem, tem. E foi uma experiência assim sensacional. Porque as crianças já têm isso mais conectado, né? A gente que desaprende, Uhum, né? uhum. Então é uma experiência que eu sugiro às pessoas, essa entrar numa caverna, sentir, perceber, conectar com o que está ali, que Uhum. são partes nossas, na verdade, Sim, né? sim, sim. Se a gente vai pensar nesse elemento mineral, o elemento terra em si, toda a nossa porção física, ele também é o elemento terra. Então, o nosso corpo físico é muito mais próximo dos cristais minerais dessa terra do que a gente imagina, assim, né? Nós Sim, somos isso. Essa natureza somos nós também, né? sim. E é muito legal mesmo quando você está na caverna, você apaga todas as luzes, outras partes suas despertam, né? É É um incrível. instinto, uma percepção que transcende a realidade habitual que a gente está acostumado, né? É É, bem legal, é bem é legal, bem legal. bem A legal. gente faz uma. Tem uma caverna que a gente faz uma caminhada longa no escuro, até o Hum, final da caverna, assim. É bem interessante. sim. É porque a gente consegue, pelo menos eu vou falar de mim nessa experiência, né? Eu consegui usar recursos que eu nem sabia que eu tinha e que estavam ali quietos. Sim, É sim. muito incrível isso. Sim, sim. Para mim, quando eu levo as pessoas na caverna, para mim existe um mantra só na caverna. O mantra é integração. Porque você precisa ser tudo ali. Sim. Você dá o seu máximo. É todos os seus elementos. É tudo, tudo, tudo. Você precisa de tudo para atravessar uma caverna. Ainda mais a gente que faz um monte de peripécias divertidas dentro da caverna, então você precisa do máximo ali. É bem legal. Até desde o agito máximo até o momento que a gente para meditar. Daí no silêncio absoluto, você tá lá meditando. Tem lugares tão profundos que você vai na caverna e são grutinhas tão aconchegantes que você escuta o seu coração batendo Meu aqui assim, ó. Deus, Tum, que tum, tum, coisa tum, tum, tum. linda. É. Sensacional. E, então depois você vai passar o teu Instagram para as pessoas terem, quem se sentir, ter acesso a isso, né? Uhum, sim. E o que mais o teu trabalho, Pedro? O que mais que a gente faz de interessante? Eu sei que são várias coisas, né? Sim, o que nós estamos caminhando bastante, eu tenho investido muito nos grupos de estudo porque eu tenho percebido que essa é uma forma de longo estudo, melhor do que os cursos. Até então era curso disso, curso daquilo. É bom quando eu quero aprender uma ferramenta, uma técnica, quando eu quero ter uma informação ali e ok. Mas agora, quando eu quero me desenvolver, são os grupos de estudo. Então, hoje em dia, eu estou propondo muitos grupos de estudos. A gente está estudando, por exemplo, nessa visão. Você viu que o tempo inteiro a gente foi fazendo várias associações de coisas. Então, a gente vai falar do elemental do cristal, mas a gente vai falar da divindade, a gente vai falar de um ser, de uma entidade, de uma consciência, uma cor, uma dimensão. Tudo isso se integra. E tem um diagrama muito bonito dentro da árvore da vida, da cabala hermética. A gente parte muito desse estudo e a gente está caminhando muito essas esferas da árvore da vida. Então a gente tem estudado muito isso daí. E automaticamente isso vai desdobrar para vários campos de consciência, como por exemplo a jornada iniciática do tarô. Então a gente tem um grupo de jornada iniciática do tarô em que nós vamos analisando todo o processo simbólico da construção dessa jornada, que é a jornada da alma, Uhum, inserido dentro desse contexto simbólico. Então é uma integração entre astrologia, alquimia, tarô, cabala hermética, né? Existem uhum. vertentes de De cabala cabala, judaica, sim. cristã, hermética e outras variações possíveis. Então a gente está trabalhando uma integração entre tudo isso daí que é muito, 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 muito legal. Que a gente acaba trabalhando o nosso caminho iniciático Uhum, através uhum, uhum, desses uhum, recursos, né? uhum. Sim, para mim eu vejo que a iniciação é a própria vida. Sim. Se a gente for analisar até a própria carta da Imperatriz do Tarô, que você tem lá, é o momento de parir. É quando aquilo Uhum, que se gesta atravessa, quando nasce,
Quando sai, é a iniciação. Você está saindo de dentro do templo para o mundo, para a realidade. Você tem as pernas da mulher como as colunas do templo e a vulva, a vagina, como essa porta do sagrado. Então Sim. você nasce por uma via do sagrado para a grande iniciação que é a vida. E você retorna para a terra ou para o fogo, enfim, Uhum. no final dessa jornada, se integrando aí ou ao yin ou ao yang, que é o grande, ou a terra ou o fogo, né? Então tem toda uma dimensão simbólica que a gente vai caminhando por isso, porque existe dentro de nós. Eu falei da carta da imperatriz, mas todos nós somos a imperatriz, que é a minha capacidade de gestar, de gerar, de estar grávido, é o meu olhar para a minha força feminina de ir lá e lançar um podcast, lançar um curso, um projeto, movimentar as coisas que eu preciso movimentar na minha vida. Então esses estudos, essas jornadas iniciáticas, elas compõem uma análise simbólica, matemática, ocultista, cabalística, mística, mágica, fenomenal, a integração de tudo isso para ir compreendendo e desvelando aspectos da nossa natureza interna. Uhum. Porque quando eu trabalho na perspectiva do símbolo, eu transcendo apenas a condição racional. Sensacional. Então, eu posso tentar entender que a pedra é isso, beleza, mas quando eu saio do tentar entender que é só a mente raciocinando, a mente que pensa, ela é só uma pequena esfera do meu ser completo. Sim. E a esfera do sentir? E a esfera do intuir, e a esfera do tocar, Sim. e a esfera da ação com aquele cristal, e a esfera do propósito, a integração que existe entre eu e aquele ser, aquele elemento. Então, existem tantas esferas do nosso ser. Então, a gente propõe uma visão da espiritualidade que integra um pouco todas essas coisas. Então, a gente está caminhando por aí hoje em dia, nos cursos, nas atividades e tal. Fora que tem um grupo de estudos, tem uma base de apoio também, Uhum, né? uhum. Tem uma integração entre as pessoas e as pessoas podem se ajudar, porque estamos todos no caminho, Sim, né? E a força do grupo pode ser muito positiva, sim. E muito positivo e muito engraçada também. muito Porque tem engraçada muita também. gente divertida ali. E o meu perfil é um perfil que é o seguinte: eu respondo todas as perguntas que são feitas. Não importa qual seja a pergunta, eu respondo tudo dentro do que eu conheço, sei das minhas possibilidades, mas eu respondo todas as perguntas. Eu estou dando uma aula e na aula não se trata de cumprir os slides. Se trata da gente se desenvolver ali como grupo e trazer todas as perspectivas. Então, acho que esse é algo importante que a gente traz nos nossos grupos de estudo, assim, em geral. Sim. E mesmo porque esse processo iniciático que a gente passa, ele é muito solitário, né? Uhum, E ele sempre uhum, vai ser solitário. uhum, Mas quando você tem um apoio, né, de alguém que pode te orientar, de alguém que pode comungar com você, uhum, isso ganha um novo jeito, uhum, né? uhum. E pode ser divertido, né? Totalmente, totalmente. Nós somos seres sociáveis, porque a nossa origem é uma origem animal. Nós somos o bando. Até astrologicamente, se você for pensar, existem vários setores do mapa que vão dizer como você se relaciona com o seu bando, o seu grupo, aquilo que nós estamos buscando, do individual à humanidade. Então, nós fazemos parte desse sistema. Mas o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então, em muitos instantes, a jornada vai ser totalmente sozinha, porque é você com teu eu interno. Então, existe sim todo o caminho espiritual, todo mundo em algum momento vai se deparar com essa desconexão de valores antigos, pessoas, Uhum. lugares, situações. Isso traz uma sensação de solidão, isso é um fato mesmo. E, e às vezes a gente sofre bastante com isso. Até o momento que a gente se identifica num novo grupo, numa nova roupagem de pessoas que estão ali no mesmo sintonia que a gente. E aquilo vai ser muito legal, até não servir mais. Sim, Porque no momento que você seguir e transcender aquele momento seu, você vai para uma outra etapa. E vai sim. vir outro hiato, um outro momento de solidão, como se fosse um momento de inspiração e expiração do universo. Quando eu estou Uhum. expirando, eu estou me integrando com tudo aquilo que é fora. Mas quando eu inspiro, só sobra eu aqui no meu silêncio. Uhum. Então isso faz parte do movimento do caminho, né? Do caminhar. Sensacional, sensacional. E fala um pouco mais das outras ferramentas que você trabalha, porque você entende muito sobre as ervas, Uhum, você entende muito sobre os guardiões, os orixás, uhum, você, uhum. né, entende muito sobre essas coisas todas, né? Hum, E muitas outras coisas também. Olha, eu diria que eu estudo bastante como um bom geminiano e eu passei um bom tempo na linha de orixá, no candomblé,
Pratiquei, estive presente muito tempo na Umbanda, essas coisas todas, então eu tenho uma caminhada nesse lugar também. E, inevitavelmente, são tradições voltadas muito para a natureza. Então a gente acaba aprendendo muita coisa sobre Euê, as folhas, né, sagradas e tudo isso. Então, mas hoje isso tudo se integra nessa forma. Quando a gente está vendo um orixá, por exemplo, vamos falar orixá Ogum. Uhum. Ogum é o orixá da tecnologia, é o avanço, ele implica um movimento no universo. Quando a gente analisa no diagrama cabalístico, existe uma correspondência a isso. É uma esfera que existe dentro de nós, é Marte, é Uhum. Gevurah, a esfera, né? Que é a esfera de Marte, que é a nossa esfera da ação. Então, eu estou olhando para essa esfera hoje, eu estou chamando isso na tradição diaspórica de Ogum. Eu estou olhando na tradição nórdica, estou chamando de Tyr. Estou olhando lá na Grécia, eu estou chamando de Ares. Estou chamando de Marte, estou chamando de forças da guerra, forças da ação do universo. E hoje eu até questiono, será que existe essa divindade ou se é só uma representação simbólica de uma força que é nossa e por ser nossa, ela é divina. Uhum. Então, aquele momento em que o plano interno se encontra com o plano externo. Os princípios todos herméticos da correspondência, o que é em cima, embaixo. Então, todos esses planos vão se integrando. Então, sim, hoje a gente faz alguns trabalhos voltados mais para essa energia dos orixás, dos exus, das pombagiras, dessas coisas também, mas num olhar não só da tradição, por exemplo, Xexé Lagbá, vai tratar o orixá como um culto ancestral do povo iorubá, mas olhando um pouco da miscigenação que esses campos de consciência permitem hoje em dia quando a gente começa a integrar um pouco realidades distintas. Então, nosso trabalho hoje, até com essas forças, parte um pouco para esse plano. Sim. E dentro desse novo projeto que você chama de Árvore da Vida, é isso? Tá se Está construindo. se Não sei ainda o construindo. nome que isso vai ter depois, mas a ideia é uma escola que está se formando, né? Tá, Tá se formando. sensacional. Uhum. E você pode dar algumas dicas para as pessoas que estão em casa, Claro, claro. compartilhar, porque o primeiro momento, né, Uhum. quando as pessoas começam a despertar para algo novo que existe aí fora, né, existe muito medo, existem muitas crenças, muitos padrões limitantes. Uhum. Então, ajudar as pessoas a olharem para isso de um jeito diferente. Sim. Olha, eu acho que uma dica que eu vou dar, que é ousado, né? Falar, eu vou dar uma dica. Esquisito. Vou dar uma sugestão, nem sei que palavra usar, né? Vamos Compartilhamento, né? partilhar então É, alguma coisa. É, se nós estamos nos propondo a um caminho espiritual, não importa se eu estou começando uma senda, se eu estou aprofundado na minha experimentação. O que me limitou muito na caminhada foi que eu estava sempre olhando para fora. Eu queria ser igual aos meus amigos que incorporavam, voavam, atravessavam as paredes. Eu queria fazer isso. Mas essa não era a minha capacidade. Não era o meu caminho, não era o que eu tinha que fazer. Aí eu olhava o outro que tinha uma entidade muito legal. Eu queria ter uma entidade muito legal. Então eu me projetava muito no externo. E eu perguntava para eles, mas o que você faz? E eu queria praticar, e praticava muito, muito, muito aquilo que o outro fazia. E eu pouco parava para ouvir e perceber o que fazia sentido para mim. Porque a resposta daquilo que eu estava procurando não estava naquelas pessoas. Aquilo que elas manifestavam e era maravilhoso da natureza delas era o caminho dos outros. sim. Então, acho que uma melhor dica que a gente pode dar é isso. Não importa se você está começando, se você está há muitos anos na sua caminhada espiritual, o que faz sentido de tudo isso para você? Porque cada lugar vai falar uma coisa. Um lugar você vai olhar sei lá, o tridente. Vai falar que é o símbolo do diabo, da coisa ruim, blá blá blá. Você vai na Índia, é o símbolo de Shiva. É o Pô, símbolo é da a psicologia trindade, é o também, símbolo né? da psicologia, é o símbolo de Poseidon, as águas do infinito. Enfim, é o símbolo do Exu. Sim. O Exu no Brasil, né? O Exu no povo Yorubá são outros. Mas enfim, então o símbolo ele tem mil interpretações e esse universo espiritual ele é um universo que responde ao símbolo e o símbolo é o intermediário. Como eu olho o símbolo, como eu olho o cristal, como eu olho essa folha, fala muito de como aquela folha vai me olhar, como aquela pedra vai me olhar, como aquela entidade vai me olhar. Uhum. Então acho que se fosse deixar uma dica aí é isso. Procura um momento de silêncio na sua prática espiritual. Orações são boas? Ótimas.
Principalmente se você está dentro de uma religião, uma tradição, você vai usar a oração como uma forma de se conectar a uma egrégora estabelecida. É legal? É legal para quem está dentro disso. Agora, aí é a oração do coração. Aquele momento em Sim. que você transborda o teu ser, e o que você se torna o divino ali. A oração, o fundamento dela é você se elevar, para que então o anjo, o divino, possa tocar você, nos tocar, né, aqui embaixo. Esse é o grande princípio da oração. Então, exercite isso. Exercite esse princípio, você se elevar a partir da sua oração, da sua prática. Então, acho que essa é uma questão prática bem legal. Agora, faça e experimente isso com um cristal na mão. Sensacional. Entende que são camadas que eu vou. Sim. Porque não adianta eu pegar o cristal e rezar. Sim. Agora, se eu rezo e seguro o cristal, é outra camada de dimensão. E aí eu vou pegar uma folha, eu vou fazer um banho de erva. Eu vou acender uma vela. Ou eu vou fazer sem a vela. Todo mundo chegou e falou: acende a vela e faz assim. E no dia que você não tiver a vela, você não pode fazer sua magia? Você tem que ser a magia. Você se torna magia quando você vai se desprendendo, desprendendo. Mas para você se desprender, você tem que conhecer aquele elemento dentro de você. Então, se você vai acender aquela vela que é o fogo não tem o poder se o poder não vem de você. Você não abre o portal se você não compreende a essência. E aí a gente vê muitas pessoas que aprendem técnicas, mas não necessariamente aquela técnica vai responder para aquela pessoa, porque não está trata da técnica pela técnica. Se ter cristais em casa resolvesse os problemas, com certeza não teria nenhum problema. O dono da loja de pedras não teria problema, o cara que trabalha carregando pedra o dia inteiro não teria problema. Então não se trata só da ferramenta, se Sim. trata de nós. E Sim. aí é o caminho a senda do mago, do xamã, do mestre espiritual. Aí que vai na frase, tu com tu, né? É a gente Uhum, com a gente uhum, mesmo, uhum, né? uhum. Ali é só um instrumento e que vai depender de como é a sua relação com você para Uhum. partir para algo de fora. Isso. O que eu posso ensinar, que eu partilho nos cursos, nas aulas, nas imersões, experiências, vivências e a coisa toda, é, é aquilo que eu vivenciei, né? É só até aí que eu consigo ir. E que é sensacional. E isso é resumidamente o que a gente veio experienciar aqui, né, Pedro? A gente Uhum, veio para uma experiência, né? uhum, Que é da gente com a gente nesse contexto, né? uhum, Como é que a gente se relaciona com tudo que está aí, nesse momento que está aí, sim. nessa fase do nosso processo evolutivo. Uhum, uhum, Então é da gente, sempre com a gente voltar um pouquinho para cá, né? E daí a gente também sai um pouco da forma, que eu acho que na minha cabeça, assim, essa coisa com os cristais, é bem isso que você falou. Os cristais não vão resolver os teus problemas, é você com você, e a partir do momento que você tiver uma interação com eles, vindo do seu próprio umbigo, né? A coisa talvez mude. Mas ficou uma coisa muito estigmatizada, uhum. né? É, hoje em dia, em muitos círculos mágicos sérios, por exemplo, os cristais é uma coisa meio banalizada. Eu estou fazendo aqui um trabalho muito intenso de resgatar a visão divina ou funcional dos cristais, assim, porque ficou muito banalizado isso. Porque hoje em dia a gente vive uma sociedade muito, vamos dizer, digital, muito fast food. Fast Então, food. eu quero apertar o botão e meu problema está resolvido. Então, eu vou comprar a pedra do amor, porque eu quero ser o amor, eu quero encontrar um amor para minha vida. A pedra vai me ajudar a arrumar um namorado? Interrogação, se a pedra vai Sim, te ajudar a arrumar um namorado, vai depender se você se conectar com aquela pedra. Mas qual é o namorado que você quer? Você quer o príncipe encantado, mas se você vibra igual a bruxa, tudo vai atrair um cara que não entende. Então, exatamente. esse lugar. Então, eu vejo, passa muito por isso, né? É, o E é tempo bem todo, é o né? tempo todo. E é o que você falou, né? É o eu. É o eu. É o eu. É o eu. Eu me desenvolvo e a partir do momento que eu elevo 1% da minha condição, naquele dia, meu, eu já estou impactando todo o meu universo 1% a mais. Com energias Exatamente. positivas. Se eu conseguir hoje perdoar alguém, se eu conseguir hoje evitar de comer uma coisa que eu sei que é prejudicial para o meu organismo, nossa, aquele bem-estar eu irradio. Sim. E aí a gente vai olhar essa irradiação como um transbordo, a gente vai entender as cartas do tarô, por exemplo, de copas.
O Ás de Copas. Você tem uma taça e você tem a divindade jorrando, vertendo, e a taça transborda. Então ali está ensinando que é o transbordar do meu ser que vai gerar lá no 10 de Copas a minha satisfação, minha realização plena. Uhum. É aquilo que eu transbordo de mim que vai co-criando essa realidade, de forma consciente ou inconsciente. Sim. Falar nisso, você trouxe o tarô? Não. Não trouxe? Então Não. vamos tirar uma cartinha aqui. Infelizmente, a gente está caminhando para o Não final. acredito. Eu queria ficar um tempão aqui conversando com você, mas a gente vai marcar um ao vivo. Você Tcharam. topa um ao vivo? Claro. Então, epa, as cartas estão pulando aqui, ó. Nossa. Querem se comunicar. Elas querem se comunicar. A gente tem esse momento aqui no Tudo é Possível Consciência, onde a gente tira uma cartinha. E daí você sente se você quer trazer algum contributo ou se a cartinha por si só já vai falar o que tem que falar. Esse oráculo aqui chama Flor do Dia. E tem várias mensagens bem interessantes. Que bonito. E aí, pega uma então? Pode ir. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan. A consciência maior, ampliando a nossa percepção. Acho que é um belo resumo de tudo que a gente conversou hoje, né? É. Olha, maravilhoso. Você quer ler o que tá atrás? Não. Já é isso, né? Hoje eu tô exercitando. Eu não quero ler porque eu tô exercitando. Pra mim é muito fácil pegar e ler e entrar na mente. Tá. E o meu exercício hoje do meu desenvolvimento espiritual tá sendo tão esse lugar de deixar acontecer. Sensacional. Então, é isso, consciência maior. Eu vou refletir, reflita, todo mundo reflita sobre o que é essa consciência maior para mim, para você. E por mais que a gente reflita, eu vou compreender que é algo, você vai compreender que é algo e cada um vai compreender que é algo. Por isso todos nós integramos na consciência maior. Sensacional. Então é isso, ampliando a nossa percepção. Consciência maior. Sensacional. Que é o resumo da gente estar aqui nessa experiência, né? A gente veio para encontrar isso e Gostei. Muito bom. Bonito, bonito demais. bonita a carta, né? Muito bonito. Então aqui, ó. Opa, e agora eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e desse um contributo, uma partilha, uma partilha para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as infinitas possibilidades da vida, que estão ainda muito presas na forma, né? Por talvez seja o momento consciencial delas, né? Mas que aquelas que querem fazer um movimento e não sabem por onde. Maravilhoso. Então vamos lá, meus amigos. Eu acho que ter dúvida é essencial e faz parte do processo. Eu estou vivendo um momento de muita dúvida. Eu tenho que tomar decisões, atitudes muito importantes na minha vida, então é natural a gente ficar com receio das coisas e tudo isso. E vamos voltar, acho que para aquele lugar que nós estamos conversando. Se a gente está nessa dúvida, esse apego às formas, o grande caminho é o desapego. Então, se eu estou identificado com algo e aquilo está me levando para esse lugar onde eu estou e eu quero ir além, talvez eu preciso soltar alguma coisa. O que eu preciso soltar, deixar ir, desapegar para eu poder ver o que tem além? E assim eu vou renovando as minhas perspectivas. Como a carta falou, né? Ampliação de perspectiva. Eu só consigo ampliar minha perspectiva quando eu me desloco. Se eu tô aqui, eu não sei o que tem atrás dessa parede. Mas se eu saio aqui de onde eu tô e vejo o que tem lá, eu tô expandindo a minha consciência. Agora eu sei o que existe ali. E depois dessa experiência, eu posso parar e refletir, fazer uma síntese. Pô, mas e o que serviu, o que não serviu? O que é bom, o que não é bom para mim, na minha experiência? Eu tampo meus ouvidos e tento entrar no meu lugar de silêncio, no meu templo interno e perguntar para mim, aquilo serviu, aquilo valeu para mim ou não, independente das formas, das perspectivas e tudo aquilo que está ao meu arredor. E esse arredor às vezes vai ser eu mesmo,
Esse arredor vai ser a minha mente, vai ser outras pessoas, amigos, parentes, pessoas, circunstâncias, situações em que eu estou inserido. Tudo isso serve até que não sirva mais. E aí a gente se recicla, igual uma folha da árvore, que nasce, cresce, faz toda a sua fotossíntese, em algum momento ela vai cair, ela vai murchar, e todos aqueles nutrientes vão ser absorvidos pela terra, que pela árvore vai virar uma nova folha. Então todos nós estamos nesse processo cíclico de renovações, renovações, renovações. Então se você está sentindo medo, uma dúvida, aprofunde-se nesse medo, aprofunde-se na dúvida, não fuja deles, mas se integre, traz para dentro de você, porque é aqui dentro onde você vai encontrar respostas muito bonitas para o seu caminho. Vai ser a resposta certa, absoluta, plena, realização máxima? Com certeza ou provavelmente não. Mas se você der um passo de onde você está, tudo aquilo já valeu. Até que venha a próxima dúvida, o próximo dilema, a próxima transformação, e a gente dá mais um passo, e a gente vai seguindo. Ou um passo, ou a gente vai subindo um degrau da grande escada da evolução cósmica. Sensacional, É isso sensacional. aí. Agora, se você puder deixar suas redes sociais, Ok, né? E o acesso também à sua plataforma. ok. Então vamos lá. No Instagram, a gente está como Sou Pedro Pavan. Tá, Sou S-O-U normal, tá. Pedro Pavan. Vai aparecer escrito Ah, depois. ótimo, maravilhoso. E no YouTube a gente tem um canalzinho lá meio. Faz tempo que a gente não faz nada lá, mas a ideia é tentar movimentá-la de novo, que é Pedro Pavan. Tá. Super simples, e é isso aí. Você tem feito as lives? Ou tá meio paradinho Tá agora? meio paradinho as lives, mas eu pretendo voltar. Mas lá no YouTube tem muitas lives antigas muito boas, Tem né? muita coisa, Tem muito tem muita material coisa, lá, desde que a gente né? começou. E eu tenho participado de um projeto, não sei se vocês conhecem o projeto Mayhem, Sim, do Marcelo Deldeb, essa turma sim. toda. Então a gente tá participando lá do podcast com os meninos, com as meninas também, então tá sendo bastante legal. É um lugar em que toda semana a gente acaba estando ali, compartilhando ideias, discutindo temas e tal, então a gente... E gente com muito conhecimento, né? Uhum. Eu achei o nível do podcast excelente. Maravilhoso. Achei sensacional. É, a galera é muito Muito legal. fera. Pois Ela é. era muito fera. Que legal. Esse ano a gente vai estar lá no simpósio. Fomos convidados para participar do simpósio Sofia também, Ai, que é que vai sensacional acontecer. também. É maravilhosíssimo. É. Novembro. Nossa, que legal. Estaremos lá. Quantas informações maravilhosas. Nossa. E muito obrigada pela tua presença. Você vai levar o café, que eu sei que você tem que tomar café agora. É mesmo, né? Então você vai. É um Oba, café muito puro. É um café gratidão. assim Axé. muito perfumado. Uhum. É um café feito com muita integridade, Uhum. sabe? Eles são os nossos Que apoiadores, legal. mas realmente esse café impacta muito positivamente porque a gente desconhece, né? O que o café nos proporciona até nas nossas papilas gustativas. E esse café abre as papilas todas. É realmente espetacular. 365 Coffee. Maravilhoso. Bem, e a gente agradece a sua presença, a gente agradece a sua energia. E esse momento de compartilhamento, a gente procura trazer pessoas muito capacitadas, pessoas muito envolvidas com o seu próprio propósito, né, de melhoria, de evolução, de cumprimento do que vieram fazer aqui, né? E compartilhar esse conhecimento para as pessoas, porque esse compartilhar, esse transbordar pode ajudar muitas pessoas que ainda não conseguiram achar suas chaves, né? Delas fazerem esse caminho de volta para casa e ressignificarem a sua estadia aqui, nessa experiência maravilhosa. Então, as informações você já passou das tuas redes sociais, então sugiro que sigam o Pedro, quem se identificou com essas informações todas. Agradeço mais uma vez a minha amiga Marta Lu, que foi quem me colocou em contato com o Pedro. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por esse momento. Muito obrigada por esse podcast. Agradeço a espiritualidade. Agradeço a vida, que realmente eu estou muito, muito grata por tudo isso. Gratidão. Axé. Gratidão, Pedro. Eu que agradeço. Bom demais. Muito bom. Mahamé.